Olá, boa noite pessoal. Estou deixando essa gravação de aula, pois muitos não puderam comparecer à última aula e por uma justa causa, é claro. Então, para que vocês não sejam prejudicados, eu vou colocar essa apresentação do slide que seria apresentado em sala e vou tentar fazer da maneira mais resumida possível para não tomar muito tempo de vocês, para vocês poderem se focar em questão, tá bom? Que é o que importa no final. Vamos aqui. Nessa videoaula a gente vai falar sobre a primeira parte de inorgânica, que são as teorias ácido e base. No nível médio, pensando-se em prova, existem três teorias de maior importância: a teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis. Veja que, conforme a teoria de Arrhenius, você, para ter um ácido, o ácido é uma substância que libera H+ em água, e uma base de Arrhenius, ela libera OH- em água. Então, para você poder aplicar a teoria de Arrhenius, você obrigatoriamente teria que ter água. Então, Bronsted-Lowry depois criou uma teoria na qual você não precisasse da água para definir um ácido e uma base. Então, Bronsted-Lowry definiu que um ácido é uma substância que libera H+, e uma base é uma substância que recebe H+, que é o próton. Ou seja, a teoria de Arrhenius se prende à água e vai ter o H+. A teoria de Bronsted-Lowry, você continua tendo H+, mas você não tem mais a água. Porém, conforme essa teoria, você precisa ter a presença de H+ para poder aplicar os conceitos de ácido e base. Então, uma terceira teoria mais abrangente surgiu, que é a teoria de Lewis, que, se você for ver, quem é o ácido, quem recebe par de elétron, quem é base, quem doa par de elétron. Quase toda substância tem par de elétron para doar ou para receber. Então, a partir desse ponto, você não depende mais da água ou do H+. A abrangência do conceito ficou bem maior. Uma coisa que ele chama a atenção é que, na teoria de Lewis, ocorre doação e recebimento de par de elétrons, ocorrendo formação de ligação coordenada. Então, não é simplesmente uma reação de oxirredução qualquer. É uma reação em que existe doação de elétrons com formação de ligação coordenada. Tá bom? Então, vamos aqui. Falando brevemente da teoria de Arrhenius. Como ela ocorre em água, com liberação de H+ e de OH-, é uma reação que vai produzir água e os íons provenientes tanto do ácido como da base, os demais vão formar um sal. Então, aquela clássica definição de ácido mais base forma sal mais água, isso se aplica para a teoria de Arrhenius, tá certo? Se por acaso esse ácido e essa base preencher critério para outra teoria, ela pode até formar o sal, mas não necessariamente vai formar água. Esse conceito bem básico que nós temos e que se aplica na maioria das questões vestibulares, que ácido mais base forma sal mais água, isso se aplica especialmente para a equação de Arrhenius, tá bom? Para os ácidos e bases de Arrhenius. Já aqui, conforme a teoria de Bronsted-Lowry, você pode ter essa reação do HCl com NH3, ela pode ocorrer em fase gasosa, por exemplo, e se você lembrar que a teoria de Arrhenius precisa de água para definir, você não poderia definir essa reação como um ácido ou uma base. Então, conforme a teoria de Bronsted-Lowry, você só precisa ter alguém que doe H+ e alguém que receba H+. Olhando aqui, o HCl, olhando no sentido direto, ele vai liberar H+, ou seja, ele vai doar próton, e o NH3 ele vai receber esse próton para formar o NH4. Quando o HCl doa esse próton, vai ficar um Cl-, tá certo? Um cloreto. Se o cloreto foi formado a partir de um ácido,
esse cloreto vai ser a base conjugada desse ácido, tá bom? Falando um pouquinho aqui de equilíbrio iônico, se isso aqui fosse um sistema em equilíbrio, que seria, a gente costuma ver isso em outro capítulo, você tem que o HCl é um ácido forte, portanto o Cl-, o cloreto, seria uma base fraca. Da mesma maneira, o NH3 aqui, ele vai receber esse próton, então se ele recebe próton, ele é uma base. E o NH4+, ele é formado a partir do NH3, então o NH3 e o NH4+, formam um par conjugado, onde o NH3 é uma base e o NH4+, é um ácido, tá bom? Se um deles é fraco, o outro deles será forte, da mesma maneira. Se for parar para pensar em um sistema em equilíbrio que não vai cair por hora nesse ponto da aula, não, tá bom? Mas só contextualizando com um tema que se vê bem mais à frente. E por fim, a teoria de Lewis. Procurando em vários materiais, esse aqui foi o exemplo mais batido que eu encontrei. É a reação do NH3 com o BF3. Conforme essa teoria de Lewis, quem é que recebe par de elétron? O ácido. Quem é que doa par de elétron? A base. Então, vai ter uma base doando um par de elétron para um ácido, ocorrendo a formação de uma ligação coordenada, tá certo? Então, precisa ter isso para você falar em ácido e base de Lewis. Além de ter a doação de elétrons, você precisa ter a formação de uma ligação coordenada, tá bom? Da parte teórica do conteúdo, é mais isso aqui mesmo, tá bom? Agora eu vou fazer aqui algumas questões com vocês, algumas bem simples, outras podem dar um pouquinho mais de trabalho. Caso eu ache que precise, eu divido o vídeo em duas partes para não ficar somente uma parte muito longa. Começando aqui. Das espécies químicas abaixo, é um ácido diarrênios. Ácido diarrênios é quem libera H+, quando liberado em água. O Na2CO3, bicarbonato de sódio, ele é um sal. Então, se você jogar em água, você vai liberar 2Na+, e o carbonato, que é o CO3-2. O KOH em água vai liberar OH-, então ele seria uma base. O óxido de sódio, nem sei se ele é solúvel, mas se ele for solúvel, você pode ver aqui da estrutura dele que não vai ter OH-, não vai ter H+ na estrutura para ser liberado, certo? O HCl é um exemplo clássico, a resposta é a letra D. E o hidreto de lítio, o hidrogênio ele tem uma eletronegatividade mais parecida com a dos ametais. Então, não sei, não digo com total certeza, mas existe a possibilidade desse composto ser iônico. E mesmo que por acaso você jogasse em água, ele não ia liberar H+, porque o hidrogênio é mais eletronegativo, então você ia liberar H-. Mas nem sei se essa reação ocorre de verdade. De qualquer maneira, a alternativa que sobra para a gente é o HCl. Qual das substâncias abaixo pode ser uma base de arrênios? Essa questão aqui é boa para nós vermos que nem toda substância que termina com OH é uma base, tá bom? Vamos aqui. Essa substância termina com H, essa aqui termina com H, essa aqui termina com H. Se for parar para ver, isso aqui é um ácido carboxílico, tá bom? Esse é o etanol. Deixa eu fazer aqui, para quem ainda não se lembra. Essa substância seria mais ou menos assim. CH3, dupla O, OH. Certo? Então, por mais que tenha um OH no final, aqui, essa substância não é uma base, essa substância é um ácido. Então, ela vai liberar H+ quando em água. Na hora que você joga isso aqui em água, você vai liberar H+, que é esse hidrogênio aqui ligado ao oxigênio que sai, e vai formar C dupla O, ou menos, tá bom? E aqui os 3 hidrogênios que estariam ligados aí, tá bom? Ou seja, isso aqui é um ácido carboxílico, não é
uma base, apesar de terminar com o H, tá bom? Seguindo. Isso é um ácido carboxílico. O HCl, a gente já viu noutra questão, é um ácido de arrênios. O KOH, isso sim, é uma base de arrênios. Na hora que você jogar em água vai liberar K+, e OH-. O H2SO4 é o ácido sulfúrico, então ele vai liberar 2H+, e SO4-2, o sulfato. E esse aqui é o metanol. O metanol tem a estrutura mais ou menos assim: CH3OH. Ele é um álcool, tá bom? Por hora, não faz parte do interesse nesse momento discutir pH de álcool. Eu imagino que talvez seria querer fazer um aprofundamento desnecessário nesse momento. Mas não, a resposta a gente achou, tá bom? Na prática, o pH dele, pelo que eu dei uma pesquisada aqui, é praticamente neutro, tá bom? Então, de qualquer maneira, o que importa, a resposta está óbvia aqui na nossa frente. Você não precisa nem saber qual é o pH exato do metanol. Você sabe que isso aqui é um álcool e não costuma cair em questão de nível médio, discussão de pH de álcools, tá bom? Então, resposta item C. Próxima questão. No conceito, ácido base Bronsted-Lowry, ácido é a espécie Q. O ácido de Bronsted-Lowry, ele cede prótons, tá bom? É a substância que libera próton, conforme essa tabelinha aqui, certo? Então, resposta item A. O B, cede OH-. Não, quem libera OH- na presença de água é a base de arrênios. Quem é que recebe o próton? É a base do Bronsted-Lowry. Quem é que recebe o OH-? Geralmente o OH- a gente aplica na teoria do arrênios e quem vai receber vai ser o H+ para formar água, tá bom? Quem é que cede par de elétrons? Quem cede par de elétrons são as bases de Lewis. Então, não, conforme o conceito de Bronsted-Lowry é a definição. O ácido é quem cede o próton, a base é quem recebe o próton. Próxima questão. Considere as espécies: HSO4-, NH4+, H2O, SO4-. A possibilidade de classificar como ácido de Bronsted-Lowry. Vamos aqui. O HSO4- é o bisulfato, ele vem do H2SO4. Vamos aqui. Quando você tem o H2SO4, ele pode sofrer uma primeira ionização em água, liberando H+ e HSO4-, que esse é o bisulfato, e esse bisulfato ele ainda pode sofrer uma segunda ionização que vai liberar outro H+ com SO4-, tá bom? Então, o bisulfato ele ainda pode sofrer uma segunda ionização formando SO4-, tá certo? Então, ele pode sim liberar H+. O NH4+, ele estava aqui em outra questão nossa. Se ele pegar esse H+ que ele recebeu e doar para um cloreto, ele vai formar o HCl, ou seja, o NH4+, ele é um ácido de Bronsted-Lowry, tá certo? Por quê? Porque ele libera H+. Para cá, certo? O H2O, se você joga em água, ele vai liberar H+ e vai liberar o H-. Se ele libera H+, ele é um ácido de Bronsted-Lowry, tá bom? H2O, quando você joga em água, libera H+, mais OH-. Então, se ele libera H+, por definição, quem libera próton é ácido de Bronsted-Lowry.
E o SO4-2, a gente escreveu aqui, ele já não tem mais ionização que ele pode sofrer, ele não tem mais H+ para liberar, então ele não pode ser resposta. Resposta aqui, item A, certo? Próxima. No equilíbrio abaixo, de acordo com o conceito de Bronsted-Lowry, pode-se afirmar que NH4 atua como uma base. Não, a gente viu até lá em cima, o NH4 ele pode doar um próton para o HCl, formando NH3. Se ele pode doar um próton, ele é um ácido de Arrhenius, um ácido de Bronsted-Lowry, desculpa. NH3 atua como base? Sim, o NH3 atua como uma base, porque ele vai receber uma base do ácido, o ácido ele doa próton. Quem recebe próton é a base. Na hora que o NH3 recebe esse próton, ele forma NH4+. Então, o NH3 atua como base. O HCl atua como base? Não, ele atua como ácido, pois ele doa H+. Cl-, ele atua como ácido? Não, ele atua como base. Você tem duas maneiras de ver isso aqui. Primeiro, quem foi que formou o Cl-? O Cl- ele veio daqui, do HCl. Se a gente sabe que o HCl é um ácido, o elemento conjugado a ele, o ânion conjugado dele vai ser uma base, tá bom? Então, se ele provém de um ácido, isso aqui é uma base. Outra maneira de você ver. O que é que ele está fazendo aqui? Você vê que ele recebe um próton para formar um HCl. Então, se ele recebe próton, conforme a teoria de Bronsted-Lowry, quem recebe próton é base. Ou seja, você tem duas maneiras de fazer essa análise e definir, pelas duas maneiras, que isso aqui é uma base. E o NH3 atua como ácido? Não, o NH3 ele recebe próton. Quem recebe próton conforme essa teoria é uma base. Resposta, item B. Próxima. Segundo Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis, uma base é uma base conforme Arrhenius é quem libera OH-. Então é alguém que vai liberar OH-. Então a resposta vai ser ou A, ou B, ou D. Uma base de Bronsted-Lowry, ela recebe próton. Então vamos aqui para o item B. E conforme Lewis, uma base é quem doa par de elétron. Resposta, item B. Questão da Universidade Federal, imagino que deve ser Santa Maria, Rio Grande do Sul. Observe as equações e veja os itens que estão em destaque, tá bom? De acordo com Bronsted-Lowry, os compostos destacados são HCN. O que é que o HCN faz nesse equilíbrio? Ele libera H+ para a água, então se ele libera H+, ele é um ácido. O CO3-2, o que é que ele está fazendo? Ele está recebendo um próton do NH3 para formar o bicarbonato, tá bom? Então, se ele está recebendo próton, quem recebe próton é base, ou seja, o NH3 aqui está formando, ele não está atuando como base, está atuando como ácido. Por quê? Quem doa H+ é ácido de Bronsted-Lowry. Tanto é que você vê aqui, o NH2+, que é o conjugado dele, o que é que ele está fazendo? Quando ele recebe próton, ou seja, quando ele atua como base, ele vai formar o NH3. Ou seja, nesse tipo de questão, não tenha muita decoreba. Fique atento a como a substância está reagindo. Se ela está recebendo H+, não importa quem é ela. Se ela está recebendo H+, ela é uma base de Bronsted-Lowry. Se ela está doando próton, ela vai ser um ácido, tá certo? Da mesma maneira aqui, o NH3, o que é que ele está fazendo daqui para cá? Você vê que ele perdeu um próton. Se ele perdeu um próton, é porque ele doou um próton. Então, o NH3 aqui atua como ácido. Então, se ele atua como ácido, como é que fica? Ácido base, é isso? Vamos lá. Aqui é ácido. Aqui ele está recebendo próton. Então, é ácido, base, ácido, letra D. Ou seja, qual a importância dessa questão principalmente? Não tenha muita decoreba. Se a questão lhe deu uma reação, analise. Use para definir sua resposta os conceitos dessa tabela. Não decoreba, tá bom? Então, vamos
Vamos aqui para a última questão. HCl, qual o objetivo dessa questão? Primeiro, eu coloquei isso aqui porque uma dificuldade frequente que os alunos têm é montar a reação. E na prática, como é que eu aprendi? Foi na repetição. Você vai fazendo, vai repetindo e com o tempo eu primeiro decorei como fazia para depois entender por que eu fazia daquela maneira. Eu vou parar esse arquivo por aqui porque já está com 20 minutos de aula. E vou fazer essa questão separadamente só para explicar isso, tá bom? Então, até uma próxima e obrigado pela atenção. Qualquer dúvida que vocês tenham, fique à vontade para deixar nos comentários.